Eu já tinha que ter feito esse vídeo faz muito tempo, na verdade faz um tempo que eu não posto aqui no canal, mas o problema foi que tem obras acontecendo aqui no meu prédio. E daí fica muito difícil de gravar, porque sempre tem um barulhinho ou outro que vai ficar aparecendo no fundo e isso me deixa maluca. Então agora as obras finalmente diminuíram, eu acho que não vai dar pra ouvir nada no vídeo, mas se der, vocês estão avisados que eu tentei evitar esse momento. Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu li no mês de setembro. Quando fechou o mês de setembro, eu juro por Deus que eu tinha pensado que eu tinha lido muitos livros e que eu tinha muita coisa pra falar, mas daí quando eu fui separar os livros, na verdade eu não li tantos assim. O primeiro livro que eu li tava atrasado do mês anterior. Eu acho que eu preciso parar de fazer TBR porque eu sempre acabo atrasando. O primeiro livro que eu li foi Caraval, da Stephanie Garber. Esse livro já foi lançado aqui no Brasil. E eu tava com um pouco de medo de ler ele, porque eu ouvi muita gente falando bem quando ele lançou, e depois que as pessoas começaram a ler, eu ouvi muita gente falando mal. Então eu fiquei muito em dúvida se eu lia, se eu não lia, se valia a pena, mas eu acabei lendo. E ele conta a história da Scarlett e da Tella. A Scarlett e a Tella são irmãs, e elas são filhas de um general do exército, e ele é bem rígido, ele bate nas meninas, tem bastante coisa de abuso aqui, então se você não é muito confortável com esses temas, não leia esse livro, porque ele é meio pesado nesse sentido. E existe um evento que acontece, que é o Caraval. O que é isso? É um desafio, cada ano é uma proposta diferente, as pessoas podem ou assistir ou participar, e eles envolvem você entrar num mundo mágico onde tem muita coisa diferente acontecendo, e o vencedor sempre ganha um prêmio diferente. As duas meninas sempre quiseram participar do Caraval porque a avó delas tinha participado muito tempo atrás, então elas sonham em participar com isso faz muito tempo, mas elas sabem que nunca ia poder acontecer. Quando a Scarlett finalmente encontra um marido pra casar, o pai dela arranjou um marido pra ela, até ela resolve que ela encontra um marujo meio perdido na ilha que vai levar as duas pro Caraval, porque elas recebem finalmente um convite pra participar. E a Scarlett meio que é arrastada pra lá e vai procurando a irmã dela, que ela tinha acabado de perder, porque ela sabe que a irmã dela é meio inconsequente. E quando ela entra no Caraval, ela descobre que na verdade o desafio desse ano é encontrar a irmã dela, então todos os participantes estão atrás da irmã dela. Eu achei que a proposta é muito boa, eu gostei muito da ideia, da atmosfera do livro, ele tem uma atmosfera meio circense, só que eu não gostei dos personagens. Eu achei a Scarlett insuportável, meu Deus do céu, eu não conseguia mais lidar com ela. E isso foi uma coisa que desmotivou muito a narrativa, então eu demorei pra ler porque eu falava, meu Deus, eu não aguento mais essa menina. Mas ao mesmo tempo eu gostei dos reviravoltas no final. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser polidas no livro, talvez no próximo livro dela, porque esse daqui é o primeiro livro que a Stephanie Garber escreveu. Mas eu gostei muito da atmosfera e eu gostei muito da proposta, na verdade, inicial. Depois eu peguei um livro que eu tava bem ansiosa pra ler e eu também não fiquei... Nossa, que livro irado. Que é A Wrinkle in Time, da Madeleine L'Engle. É A Dobra do Tempo, e ele vai virar um filme da Disney ano que vem. E o trailer é muito legal. Eu achei a história legal, mas eu achei que eu tava esperando gostar muito dela. Esse livro conta a história da Maggie, ela é uma criança e o pai dela sumiu faz algum tempo. O pai dela é um cientista e ele faz alguns experimentos e ela mora na casa com um irmão mais novo, mais dois gêmeos, e ela é a mais velha. E surge uma visita super inesperada de 3 bruxas feiticeiras que vêm falar com a Maggie, com o irmão dela, o Charles Wallace, e com mais um amigo deles, e vai falar que só esses 3 são as pessoas possíveis de quebrar a maldição e trazer esse pai dela de volta pra Terra. É um livro muito maluco, é uma ficção científica infantil, que é uma coisa que eu nunca esperava que eu fosse ler na minha vida. Mas o conceito é muito legal, porque são dobras no tempo, então você consegue ir pra frente, ir pra trás, ir pra outros planetas, ir pra outras galáxias. Então a dobra no tempo não é só temporal, ela também é de espaço. E essa menina vai atrás do pai dela. A coisa que me incomodou é que ela é muito, mas muito choramingona. E eu também, mais uma vez, fiquei, gente, por que a gente não tem personagens interessantes? Me falta isso um pouco. Por outro lado, o irmão dela, o Charles Wallace, é um personagem fantástico, eu gostei muito dele. Ele tem alguma coisa diferente que eu não tentei descobrir direito nesse livro, porque na verdade é um quinteto, então esse aqui é só o primeiro livro da série. Eu acho que nos próximos eles vão revelar pra gente o que acontece, mas eu fiquei curiosa pra ler os próximos só por causa do irmão dela, porque eu quero muito saber o que esse menino tem. Vale lembrar que esse livro é um clássico antigo também, então ele tem uma linguagem um pouco diferente, que foi uma coisa que fez com que o livro fosse um pouco mais devagar pra mim. Depois eu li um livro que eu queria ler faz um tempo e eu gostei bastante dele,
que foi o Every Heart a Doorway, da Shannon Maguire. Esse livro foi ou tá pra ser lançado no Brasil pela Morro Branco. Ele é bem curtinho de ler, ele tem tipo praticamente 200 páginas, nem isso. E ele conta a história de um mundo muito maluco e é focado na personagem principal, que é a Nancy. A Nancy é uma menina normal que ela morava na Terra, como todos nós, até um dia que ela encontrou um portal, ela encontrou uma porta secreta e ela entra e ela vai para um mundo paralelo. E depois de algum tempo ela acaba com muitos problemas e ela volta para o mundo humano. O livro começa justamente quando ela volta e ela é uma pessoa que mudou muito. Ela viveu no mundo dos mortos, então ela aprendeu a não comer, ela aprendeu a ficar paralisada como os mortos, porque lá a beleza era super diferente, era bonito você ficar parado ao invés de se mexer. E ela volta e ela não consegue se adaptar ao mundo normal. Então os pais dela encontram esse lugar, que é uma escola especializada, na verdade é quase como uma terapia, para onde eles mandam a Nancy. E esse lugar é o lugar perfeito para ela, porque existe uma mulher que cuida de todas essas crianças que passam por portais. Ela obviamente não conta isso para os pais das crianças, ela trata isso como se fosse apenas uma terapia, mas ela adota vários tipos de criança que passaram por portais diferentes para elas encontrarem alguém com quem elas vão se identificar. Esse livro é muito legal porque os universos que ela criou são maravilhosos. Tem mundos que você nunca ia ter pensado. Tem um mundo que me lembra muito o do Wreck-It Ralph, que ele passa no filme do Detona Ralph da Disney. Tem o mundo dos mortos, tem uns mundos tipo meio Frankenstein. Então é uma coisa muito diferente. Eu achei a escrita dela muito legal e rola um mistério dentro dessa casa. Esse livro é o primeiro, é uma série de novelas, na verdade. E o terceiro acabou de ser lançado lá fora, então eu tô louca pra ler o segundo e poder ler o terceiro, porque eu gostei muito dos personagens, eu achei que as propostas são muito diferentes e eu achei muito legal o impacto que tem nas crianças passar por um mundo diferente. Eu acho que criança que nunca pensou em viajar para um mundo fantástico. E é muito legal você ver que existem várias portas diferentes e que cada uma se adequa exatamente àquela criança e só aparece para aquele tipo de criança porque é o mundo perfeito para ela. E eu me peguei várias vezes pensando que tipo de mundo que eu entraria se eu abrisse uma porta mágica. O outro livro que eu li é o We Are Okay, da Nina LaCour. Esse livro já foi publicado no Brasil pela plataforma 21 com o nome de Estamos Bem. Esse livro é muito legal, eu gostei muito dele, ele é um contemporâneo e é sobre uma menina que ela morava na Califórnia e de repente, do nada, ela resolve ir direto pra Nova York, onde ela vai fazer universidade. Começa justamente quando ela tá na primeira pausa de inverno dela e tem uma visita que vai vir da Califórnia ver ela, que é uma amiga antiga dela, vai voltar e essa menina vai ser obrigada a encarar todos os erros e todos os problemas que ela teve no passado. E daí você descobre que na verdade ela não deixou a Califórnia aleatoriamente, ela teve um trauma, rolou uma experiência muito ruim com ela, uma coisa bem complexa, e ela acaba fugindo sem falar pra ninguém e ela não teve mais contato com ninguém da Califórnia. É um livro muito bonito, ele é sobre amadurecimento, ele tem vários temas diferentes, tem sobre adoção, sobre se você conhece mesmo as pessoas ou não, sobre relacionamentos, sobre crescimento, depressão e como você pode lidar com os problemas da vida. Cada pessoa lida de uma forma diferente e eu acho que a gente tem que respeitar essas diferenças. É um livro muito rapidinho de ler, muito gostoso, eu achei que ele tem umas mensagens incríveis, mas ele é um livro relativamente pesado, justamente pelos tópicos que ele agrega. Depois, esse foi o livro mágico do mês, que eu sabia que eu ia gostar, vamos ser sinceros, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto assim. O livro é Estação 11, da Emily St. John Mandel, e ele é uma história muito maluca sobre seres humanos. A forma de narrativa é excepcional. Eu acho que o jeito como foi construído o livro é uma coisa muito diferente e é uma coisa que eu não via fazia muito tempo e que eu gostei muito, muito de ver. O livro começa com uma peça que está acontecendo em Toronto de Rei Lear. E no meio dessa peça, o ator principal que tá interpretando o Rei Lear, ele tem um ataque fulminante e ele morre ali no palco mesmo. E a primeira pessoa que percebe que ele tá tendo um ataque fulminante no meio da peça é um cara que tá na plateia, que tinha sido socorrista. Então ele se joga no palco e ele tenta resgatar o cara, mas não dá certo, as cortinas fecham. Tinham crianças no palco que estavam participando da peça também. E todas essas pessoas que estão dentro desse teatro vão ser importantes pro resto da narrativa. O que acontece sem querer no mesmo dia é que um vírus muito louco que se chama a febre da Geórgia se espalha por todo o mundo e ele dizima 99% da população. Então o livro começa justamente com essa cena inicial dessa peça
e de como esse socorrista reagiu a essa informação, porque ele recebe a informação de que a gripe da Geórgia chegou e que tá todo mundo morrendo no hospital e que ele precisa fazer um cerco e amontoar comida porque ele não vai sobreviver se ele entrar em contato com as pessoas. E depois ele pula pra 20 anos depois disso e como está a civilização depois de tudo isso. Então, na verdade, sobraram poucas pessoas e elas ficam agrupadas em conjuntos em cidades bem aleatórias e elas vivem sem eletricidade, sem tecnologia, sem absolutamente nada. E existe um grupo que se chama Sinfonia Itinerante e eles são artistas, violinistas, músicos e atores que se juntaram e eles passam por essas cidadezinhas interpretando peças de Shakespeare. E dentro dessa sinfonia e dentro dessas cidades e todos esses personagens que vão se conectar de alguma forma, eles são todos personagens participantes dessa apresentação de Rei Lear que aconteceu há 19 anos atrás, ou eles são parentes dessa pessoa. Então a cada capítulo a gente tem um pedacinho de uma história do passado misturado com uma história do presente e a gente vê por que essas pessoas estão nessas condições hoje em dia, como que o passado interferiu, como que as relações humanas de antigamente interferiram nos choques e em quem essas pessoas são hoje, 19 anos depois, lutando contra um mundo completamente ao contrário, onde eles perderam muita gente. Muitas dessas pessoas não têm família, eles sobreviveram por si só, por um acaso do destino. Então é um livro muito incrível, a forma de narrativa, ela vai te contando pedaços do passado e você não imagina onde ela vai chegar com aquilo ou por que aquele pedaço é importante de você saber, mas ele é um livro muito bem amarradinho, então no final todos os pedaços são importantes para a narrativa e ela amarra tudo com um lacinho de ouro e ela fecha todas as histórias num combo só. É muito legal, é meio ficção científica, meio contemporâneo, porque eu acho que apesar de ser distopia, ele traz muito dessa pegada contemporânea, porque ele tem muitos diálogos normais. É um livro muito legal, se você gosta de alguma coisa assim, eu indico muito, muito, muito esse livro pra vocês. Eu acho que ele é incrível. E o último livro que eu li esse mês foi o livro da Becky Albertalli, que é a autora de Simon vs. a Agenda Homo Sapiens. E esse aqui é The Upside of Unrequited, que é o livro que foi traduzido como Os 27 Crushes de Molly. Eu não sabia o que esperar desse livro, eu sabia muito pouco sobre ele, mas eu achei ele muito fofinho, assim como Simon vs. Agenda Homo Sapiens, ele é maravilhoso. Ele conta a história da Molly, que é uma menina que tem uma irmã gêmea. A irmã dela começa a se interessar por uma menina já no começo do livro, e elas começam a namorar, e a Molly se sente sozinha, ela sente que ela perdeu a única conexão que ela tinha com a irmã dela, e ela teve já na vida 26 crushes, 26, quase 27 agora, e nenhum deles nunca deu certo, ela nunca beijou nenhum menino na vida dela. E ela vai começar esse livro conhecendo pessoas diferentes, e ela vai começar a se redescobrir, ver quem ela é sem a irmã dela, enquanto existem muitos personagens diversificados. As duas meninas são criadas por duas mulheres e é bem na época que o casamento homossexual é permitido nos Estados Unidos, então as mães delas ficam muito felizes de finalmente terem um relacionamento aberto e aceito e elas vão finalmente poder casar. Ele é um livro que você lê sorrindo muito porque ele é fofinho e emocionante. É uma narrativa super fácil e simples de ler. E eu espero então que alguém compre os direitos desse livro, porque eu acho que ele dá um filme fenomenal. Eu sei que Simon tá sendo produzido e eu gostaria muito de ver um filme dos 27 Crushes de Molly, porque é um livro muito fofinho, é um livro muito diversificado e é uma história que ficou comigo por bastante tempo, apesar de ter sido bem rapidinho de ler. Então é isso, essas foram as minhas leituras desse mês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de Estação 11, eu acho que foi disparado o livro que eu mais gostei. Então me conte aqui embaixo nos comentários quais foram os livros que vocês leram em setembro, se vocês gostaram ou não deles. Se inscreve aqui no canal e eu vejo vocês então no próximo vídeo.